Você já se sentiu completamente derrotado? Como se fosse o fim mesmo. Quando as dívidas batem na porta, os boletos viram montanhas e o silêncio dentro de casa pesa mais do que 1000 palavras. Tem pai que desmorona por dentro, mas continua firme por fora, como se aguentasse tudo. Mas ninguém vê o que acontece de madrugada, né? Quando todo mundo dorme e ele está sozinho no banheiro, olhando o saldo da conta no celular, e o saldo emocional da alma tá pior ainda. Hoje eu vou te contar uma história que pode parecer simples, mas é um daqueles momentos em que o céu se dobra até a terra para alcançar alguém que já tinha perdido tudo, menos o último fôlego de fé. Se você é pai, está endividado, cansado, pensando que Deus esqueceu de você, escuta até o final, porque foi no fundo do poço que esse homem encontrou o caminho da libertação, e tudo começou com um clamor em Salmos 19. Marcos era aquele tipo de homem que não pede ajuda. Cresceu ouvindo que homem de verdade não chora, que pai tem que dar conta, que o provedor não pode falhar. E ele acreditou nisso. Trabalhou duro a vida inteira, sem reclamar. Começou como ajudante de pedreiro aos 17 anos, formou família aos 23 e aos 35 já tinha 2 filhos, aluguel atrasado, geladeira quase vazia e um armário cheio de contas vencidas. Ele não era vagabundo, não era irresponsável, não era gastador. Mas a vida às vezes atropela até quem anda na linha. Um acidente bobo na obra, escorregou de um andaime molhado. E pronto, 2 meses sem poder trabalhar. Nenhum patrão chamou, nenhum benefício caiu. Só as contas. Essas não falharam 1 mês. Nos primeiros dias, ele ainda orava. Mas era aquela oração mecânica, meio fria, de quem está mais tentando cumprir um ritual do que conversar com Deus. Senhor, me ajuda, ele dizia. Mas por dentro já não acreditava muito que a ajuda viria. Foi se afastando da igreja, dos amigos, até da esposa. Passava horas calado, olhos perdidos, sentado no sofá velho, até que uma noite, enquanto procurava um documento na gaveta da cômoda, encontrou uma Bíblia empoeirada, a mesma que tinha ganhado no casamento. Abriu sem pensar, talvez por impulso, talvez por tédio, e caiu em Salmos 19. O versículo que pulou aos olhos dele foi como uma facada mansa. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele pensou, como assim, Deus? Que glória é essa? Porque eu não vejo nada além de miséria. Mas ele continuou lendo, e chegou no versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Nesse momento, ele sentiu como se Deus tivesse sussurrado no ouvido dele. Filho, você está tentando resolver tudo sozinho, mas se esqueceu de mim. Aquilo quebrou algo dentro dele. Marcos caiu de joelhos ali mesmo, com a Bíblia ainda aberta, e começou a chorar. Mas não foi aquele choro de desespero, foi um choro de libertação. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que não precisava ser forte, que ele podia sim desabar, porque Deus estava ali, presente, vivo, pronto para agir, se ele se rendesse de verdade. Naquela madrugada, Marcos fez uma oração diferente. Não pediu dinheiro, nem emprego, nem alívio imediato. Ele disse: Deus, eu errei. Achei que podia dar conta sozinho. Me perdoa por confiar mais nos meus braços do que no teu espírito. Me ensina, me dirige e, se quiser, me levanta. Foi ali que a virada começou, não nas finanças, mas na fé. Nos dias seguintes, ele ligou para cada pessoa que devia. Em vez de se esconder, pediu prazos, explicou a situação, chorou no telefone. Teve quem zombasse, mas teve quem perdoasse parte da dívida. Um antigo patrão, que nem sabia da história, ligou oferecendo uma obra. Um vizinho o indicou para um serviço fixo numa escola, e ele voltou a trabalhar.
Ainda com dívidas, sim, mas com paz. Sabe o que mudou? Não foi o dinheiro, foi a postura. Quando Marcos se alinhou com a vontade de Deus, quando ele entendeu que o coração quebrantado vale mais que 1000 estratégias humanas, os céus começaram a se mover. Porque Salmos 19 é sobre isso. É sobre voltar os olhos para o Criador, deixar o orgulho cair por terra e permitir que o Espírito Santo sonde até os erros que a gente nem sabe que está cometendo. Quando a gente ora com sinceridade, com arrependimento, Deus ouve. E quando Ele ouve, Ele age. Você, pai de família que está ouvindo isso, talvez esteja achando que acabou, que não tem mais saída, que você fracassou. Mas presta atenção numa coisa: fracasso não é cair, é permanecer no chão achando que Deus não se importa. Mas Ele se importa sim. E mais, Ele ainda acredita em você, mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Se você fizer agora essa oração com sinceridade, o milagre pode não ser imediato, mas a libertação começa dentro, hoje. Agora eu quero orar com você, de verdade. Não é oração pronta, é clamor. Repete comigo: Senhor, Tu me conheces, sabes das noites que passei acordado, das contas que escondi da minha esposa, do medo que tive de falhar com meus filhos. Mas eu estou aqui, quebrado e pronto para ser reconstruído. Eu confessei, tentei, mas sem Ti eu só afundei. Me perdoa pelos caminhos tortos, me perdoa por duvidar e me ensina a confiar de novo. Eu recebo Tua direção, eu quero ouvir Tua voz. Se for da Tua vontade, Senhor, abre portas, envia suprimento, traz alívio, mas acima de tudo, restaura minha fé. Me dá paz no meio da dívida, me dá fé no meio da escassez, e que eu nunca mais tente viver longe da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pausa para silêncio, choro, conexão espiritual. Deixa eu te dizer uma última coisa. Você não é só o que tem na conta, você é o que carrega dentro do coração, e Deus ainda tem promessas para você. Se essa história falou contigo, comenta aqui embaixo: eu sou Marcos. Se inscreve no canal, mas só se for para começar uma nova jornada espiritual. E compartilha esse vídeo com outro pai que você conhece, porque o milagre que alcançou um pode muito bem alcançar outro. O céu não se move por números, ele se move por fé, e a sua ainda pode mover montanhas.